Hoje nós começamos nosso estudo de física. Vamos começar com a parte de cinemática. Aula 1. Vamos falar sobre velocidade média. Quando a gente fala nas áreas de estudo da física, são esses 5 grupos que nós a dividimos. Parte mecânica, de respeito aos movimentos, termologia, estudo das temperaturas e trocas de calor, óptica geométrica, espelhos, lentes, refração de luz, ondulatória, são ondas sonoras, e eletricidade. Hoje nós vamos começar com mecânica. E dentro da mecânica nós vamos ver a cinemática escalar, cinemática vetorial e o movimento circular. Hoje a gente fica no comecinho da cinemática escalar. A gente vai trabalhar com grandezas escalares e velocidade média. Primeiro vamos falar sobre este conceito aqui, do ponto material e do corpo extenso. Imaginemos a seguinte situação. Nós temos aí o Oceano Atlântico e um navio saindo lá de Lisboa com direção ao Rio de Janeiro. Um corpo muito grande que não afeta o nosso problema e o nosso, que a gente vai chamar de corpo extenso, e o nosso ponto material. Imagine esse navio muito pequeno em comparação a todo esse circuito que ele faz, a gente vai chamar de ponto material. Ele tem massa, mas a dimensão dele é insignificante em relação ao corpo extenso. No caso, um navio em relação a todo o oceano. Então, a gente vai chamar o corpo extenso o oceano e o ponto material aquilo que a gente vai trabalhar, aquele navio. Tranquilo? Agora, este mesmo navio, agora imagina esse mesmo navio, está aqui o navio. Se nós tivéssemos um passageiro aqui, ó, tá aqui. Vocês não estão conseguindo ver? Vou aumentar a imagem para ver se ele aparece. Ah, tá ele aqui. Então vamos lá. Um passageiro ali dentro do navio. Esse passageiro seria agora o nosso ponto material e o navio seria o corpo extenso. Nós trabalharíamos ali com o ponto material sendo aquele passageiro e o corpo extenso navio. Quando a gente trabalha com o navio percorrendo o oceano, então o navio passa a ser o ponto material e o oceano o corpo extenso. Vamos falar de repouso e movimento e referencial. Muito bem. Então, o que é importante saber? Que tanto o repouso, que é quando o corpo está parado, o movimento, quando a distância aumenta e diminui em relação a uma referência, e o próprio referencial, eles sempre fazem menção a uma referência. Então, só há movimento se houver uma referência. Imagina que eu estou parado aqui, sentado aqui, eu posso dizer, eu estou em repouso. Espera aí, repouso em relação a quê? Ah, repouso em relação à casa. Mas se imaginar que a casa está no globo e todo o globo está movendo em relação ao Sol, então eu não estou parado, eu estou em movimento em relação ao Sol. Então veja,
para definir o que é repouso, o que é movimento, eu preciso sempre de um referencial. Imagina que a situação, nós temos um ônibus e aqui dentro do ônibus 2 passageiros sentados um do lado do outro e fora nós vamos ter aqui o ponto A. Está lá, está parado e está vendo o ônibus se aproximar. Veja o que acontece. O ônibus passa e em relação ao ponto A, o ônibus está em movimento. O ônibus está em movimento em relação ao ponto A. O ponto B e o ponto C em relação ao ponto A. Quando esse ônibus se desloca, em relação ao ponto A, o ponto B e o ponto C estão em movimento. Agora, se nós analisássemos dentro do ônibus, ali o ponto B e o ponto C sentados um do lado do outro, embora em relação ao ponto A eles estivessem em movimento, o ponto B em relação ao ponto C e o ponto C em relação ao ponto B, e ambos os pontos B e C em relação ao próprio ônibus, eles estão em repouso. Vamos falar também de trajetória. O que é a trajetória? A trajetória é a sucessão de pontos por onde passa um corpo em movimento. Então, a cada instante, ele vai ocupando um espaço diferente e o somatório de todos esses espaços a gente vai chamar de trajetória. Então, a lesminha começou aqui e todo esse caminho que ela faz ali, a gente define. Cada momento ela estava num pedacinho diferente, é a trajetória. A posição escalar representa o local, o espaço em que se encontra o nosso corpo. Então, para representar a posição escalar, eu também preciso de uma referência. E aí eu vou usar a nossa reta numerada, que é o eixo cartesiano, o eixo das abscissas, o eixo horizontal, o eixo X. Aqui neste caso ele está graduado em quilômetros, mas poderia ser qualquer outra graduação, em metros, centímetros ou qualquer outra graduação. E vou definir arbitrariamente um ponto de origem, o início da nossa reta, que eu vou numerar como sendo 0. Então, crescendo os números positivos para a direita e decrescendo os números negativos para a esquerda. A partir daí eu tenho condições de definir a posição escalar de qualquer corpo que se apresente. Então vamos imaginar aqui um automóvel se deslocando aqui da esquerda para a direita e que exatamente a 1 hora ele ocupasse essa posição aí que eu vou chamar de S0, que é o espaço inicial, a posição inicial. Esse S vem de space. Então, S0 é a posição inicial, ele se encontra aqui no menos 4. Ele está à esquerda do meu ponto de referência, que é esse 0 aqui. E aí ele foi andando, foi caminhando. E às 2 horas, decorrido 1 hora depois, às 2 horas, ele se encontra aqui na posição 3. Ou seja, o espaço final, o S1, é 3 km. Legal. Então ele saiu de 1 hora até 2 horas, ele foi da posição menos 4 até a posição 3. E aí, para representar isto, eu vou utilizar essa terminologia aqui, o ΔT. Esse delta, que corresponde à nossa letra D, é uma letra grega, um delta maiúsculo, toda a presença do delta vai representar variação de alguma coisa. No caso, o ΔT, variação do tempo. Ele representa a variação entre o tempo atual e o tempo anterior do início da observação, ou seja, tempo final menos o tempo inicial. No caso aqui do nosso exemplo, o tempo final, tempo da última observação, foi 2 horas. E o tempo do início da observação foi 1 hora. Então, a variação do tempo, o ΔT, seria 2 menos 1, que é 1 hora. Então, nós temos o ΔT. Toda vez que a gente fala ΔT, é a variação do tempo. Eu pego o tempo da última observação menos o tempo da primeira observação.
Mesma coisa vai acontecer com o espaço, a variação do espaço. Espaço percorrido, como é que eu represento? ΔS, ou seja, a variação do espaço. O espaço da última observação, onde ele se encontrava, estava ali no 3, menos o inicial, que era o menos 4. Então ficaria 3 menos 4. Ficaria 3 mais 4, porque menos vezes menos vai dar mais. 3 mais 4, então, variação do espaço, 7 km, porque nossa escala está em quilômetro. Então assim eu tenho condições de definir a variação de tempo e a variação de espaço. Alguns problemas que nos são fornecidos, ele já entrega direto o tempo percorrido e o espaço percorrido. Então a gente não tem que fazer conta, já utiliza dessa forma, tá bom? Mas se tiver, assim que a gente faz. E vamos diferenciar o que eu chamo de deslocamento e caminho percorrido. Deslocamento é uma coisa, caminho percorrido é outra. Então vamos imaginar esses 4 pontos aqui, ponto A, B, C e D. E um corpo que sai do ponto A até o ponto B e percorre 10 metros. Você veja que eu estou usando o eixo cartesiano para representar esse movimento, tá bom? E as posições escalares. Saiu do ponto A ao ponto B, 10 metros. Agora ele foi do ponto B ao ponto C, 40 metros. E do ponto C ao ponto D, mais 40 metros. Legal. Este percurso que eu tracei aqui, se a gente somar essas distâncias, a gente obterá o caminho percorrido. Então, o deslocamento é de A até D, de onde ele saiu até onde ele foi. Isso chama-se deslocamento. Então, quando eu falo em caminho percorrido, eu vou seguir a trilha de tudo que ele fez, o trajeto. 10 metros mais 40 metros mais 40 metros. Vou seguir o trajeto que ele fez aqui. Então, o caminho percorrido foi 90 metros. Quando eu falo em deslocamento, não interessa a volta que ele deu. Eu quero saber de onde ele estava e onde ele chegou. É só o que me interessa. Então, se ele sai do ponto A, vai para o ponto B, vai para o ponto C, vai para o ponto D e volta para o ponto A, qual o deslocamento dele? 0. Se ele saiu do ponto A e voltou para o ponto A, o deslocamento é 0. Ah, mas eu andei à vontade, eu me mexi, eu estou cansado. Não interessa. Seu deslocamento é 0. Neste caso, ele saiu do ponto A, B, C e D. Saiu de A e chegou em D. Então essa linha aqui que liga A até D é o nosso deslocamento. E para calcular isso, eu vou usar o velho macete ali do triângulo do teorema de Pitágoras, um triângulo retângulo, já identifiquei aqui, ó. Do ponto C ao ponto D tinham 40 metros, do ponto C até a linha azul tem 10, então aqui embaixo, ó, tem 30. Então esse cateto aqui tem 30 e essa parte de cima tem 40, porque é igual lá em cima. Quem não está vendo, estou facilitando aqui, deixando em destaque o triângulo retângulo. Então veja, eu tenho um cateto com 40, um outro cateto com 30, e eu vou achar agora a distância da hipotenusa, que é o meu deslocamento. Pitágoras, para quem não se lembra, vamos lá recordar. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então nossa hipotenusa aqui no caso é o próprio deslocamento, d ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, 40 ao quadrado, está aqui, mais o outro cateto ao quadrado. Agora é só resolver. d ao quadrado é igual a 1.600 mais 900. d ao quadrado é igual a 2.500. Tiro raiz dos dois lados. O quadrado vai sumir, vai ficar d igual a raiz quadrada de 2.500. E d é igual a 50 metros. Então, o nosso deslocamento, ele andou 90 metros, mas só teve um deslocamento de
50 metros. Essa diferença entre o caminho percorrido, segue a trajetória, e o deslocamento. Velocidade média, que é diferente de média das velocidades. Velocidade média, eu tenho que pegar o percurso inteiro, o deslocamento total, e saber o quanto que ele percorreu. Então, a gente já sabe que o ΔT é a variação do tempo, é o tempo final menos o tempo inicial. E ΔS é a variação do espaço, é o espaço final menos o espaço inicial. Do final da observação menos aquele do início da observação. Vale para o tempo e para o espaço. E a velocidade média? A velocidade média é dado por variação do espaço sobre variação do tempo. Então, quantos quilômetros em 1 hora, quantos metros em 1 segundo. No Sistema Internacional de Medida, a gente vai usar metros por segundo, embora a gente esteja muito mais habituado ao quilômetros por hora, não é? Como unidade de velocidade. Mas tem como converter, a gente já vai ver isso aí daqui a pouquinho. O importante é que nós saibamos agora como calcular a velocidade média. Eu vou pegar toda a variação do espaço e dividir em quanto tempo isso foi percorrido. Vamos lá, um exemplo aqui. Um ônibus percorre uma distância de 180 km. Veja, ele já deu o ΔS. Ele não disse, ó, saiu do quilômetro tal, foi até o quilômetro tal, aí eu tinha que calcular aqui. Não, ele já disse, são 180 km. Em 2 horas e 30 minutos, também já deu o ΔT. Se ele falasse, olha, a viagem começou às tantas horas, terminou às tantas horas, ou tanto tempo passou aqui, tanto tempo passou lá, eu tinha que fazer essa conta. Aqui não, ele já deu ΔS, já deu ΔT direto, facilitou para mim. Então vamos só aplicar a fórmula. Vamos lá. Aplicando a fórmula aqui. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS? 180 km por hora. E 2 horas e 30 minutos, eu não posso botar 2,3, né? Pelo amor de Deus, 2 horas e 30 minutos está no sistema hexadecimal, que as horas são sistemas hexadecimal, eu tenho que converter para o sistema decimal. Então, 2h30 são 2 horas e meia, 2,5. Então, agora é só dividir 180 por 2,5. É claro que eu não gosto de dividir por vírgula, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, 180 vira 360, 2,5 vira 5. E aí fica mais fácil para dividir 360 por 5, que dá 72. Então, 72 km por hora. Essa é a velocidade média. Só que no problema ele pede a velocidade em metros por segundo. Como é que eu faço quando eu tenho a resposta em quilômetros por hora e quero transformar em metros por segundo? Eu tenho que dividir por 3,6. Então, quilômetros por hora para metros por segundo, só dividir por 3,6. Para não ter que dividir por vírgula, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 10, numerador e divisor por 10. Aí ficou 700 dividido por 36. Agora fica fácil dividir. Deu 20 metros por segundo. Então, normalmente é isso que a gente vai fazer. Velocidade média. Vejo quanto ele percorreu, calculo a distância. Se tiver vários trechos, eu calculo a distância de cada trecho. Então, às vezes, ele dá segmentado. Ele dá um trecho percorrendo numa velocidade, dá outro trecho percorrendo outra velocidade. Não vamos tirar a média das velocidades, não. Vamos calcular quanto ele percorreu aqui, quanto ele percorreu aqui. Soma tudo e divide pelo tempo total. É assim que a gente vai fazer. Tranquilo? Só um detalhe que não ficou muito fixado, que eu vou reforçar agora, é essa transformação. Então, mudança de escala. Para transformar a velocidade dada em quilômetros para metros, divido por 3,6. E quando ela é dada em metros e quero transformar em quilômetro, eu multiplico por 3,6. Então, vamos lá. De quilômetro para metro, divide por 3,6. De metro para quilômetro, multiplico por 3,6. E assim a gente consegue fazer a lista de exercícios que eu estou colocando aí à disposição
para vocês e depois eu vou corrigindo uma por uma. Se tiver dúvida aí, coloca aí no comentário a dúvida que apresentou. Se tiver querendo que eu esclareça alguma coisinha a mais, ou se tiver algum exercício que eu quero que resolva, entre em contato aí para a gente facilitar o aprendizado de vocês, tá bom? O que a gente tinha para hoje era isso. Espero que tenham aproveitado aí.